Meus queridíssimos, que belo dia pra ser fã de One Piece, que belo dia pra mamar, que belo dia pra amar Vinsmoke Sans. Assim como eu passei semana retrasada falando do Zoro, mano, é família Shimotsuki, o maluco é brabo demais, é Haki do Rei, é Ema, é Ryuma, é ZKKK, é tudo. E essa semana agora, né, eu passei falando do Luffy, admirando demais esse querido protagonista. Agora é hora de agradecer, mano, aos céus por termos Sanjaço na nossa vida. Mano, eu vou falar muito, mano, eu vou falar muito, mano. Não é todo dia, né, que a gente tem a possibilidade e a oportunidade de falar assim do Sanji. Então, vamos aproveitar. Depois desse capítulo, eu vislumbro um futuro onde mais oportunidades para enaltecer o Sanjaço existirão. Enfim, vou falar muito disso mais à frente, mas, como diria Jack Estripador, vamos por partes. E eu não vou ficar com essa peruca, porque eu não consigo enxergar com um olho só. E simbora, pode. Parte 1, a conversa entre a CP0. Logo no início do capítulo, temos uma conversa interessante entre membros da CP0, que já faz a gente se perguntar quem é que tá do outro lado da linha. O cara do chapéu de coco tá conversando e reportando os acontecimentos pros Gorosei? Não. Quando apareceu a Stussy, o Kaku sonolento e a cabeleira à la Derek, ficou claro que ele tava falando com um dos vilões mais clássicos de One Piece, o Rob Lucci. Eles comentam que o novo dragão que apareceu é um inimigo e que a aparência dele condiz exatamente com o da fruta do Vegapunk. Será que com essa informação o governo mundial vai querer tomar outra medida em relação ao Wano e também tentar capturar o Momonosuke? Eles continuam a conversa, né, e passam a informação pra gente de que agora o jogo tá virando. Agora não, porque já tá virando há algum tempo, mas tá virando. A luta se tornou de 12 mil contra 8 mil e a CP0 possui dois objetivos no país. Se Kaido for derrotado nessa guerra, a CP0 deve conquistar o país de Wano e transformar em um território sob a jurisdição do governo mundial. E quando eu vi esses 4 navios de guerra se aproximando, meu irmão, deu aquela impressão, aquela sensação de perigo e perigo real. E a outra ordem gera ainda mais essa sensação. Independente do Kaido cair ou não, é pra capturar um membro do bando dos Chapéus de Palha, a filha do demônio Nico Robin. Vale lembrar que o Lucci, há uns 600 capítulos atrás, lá em Enies Lobby, disse que buscaria ela até os confins do mundo. E parece aí, né, que ele tá honrando a sua palavra. E com a iminência da CP0 colando em Wano, rolou ali um mix de sentimentos. Primeiro, eu queria comentar que a ameaça da CP0 invadir o Wano com 4 navios de guerra é um perigo real e pode causar uma complicação gigantesca pro lado que sair vencedor. Uma galera já tá comentando que o Lucci não é tão forte assim e que não sei o que não sei o que lá, mas a verdade deve ser bem diferente disso. É claro que a tripulação do Luffy ficou muito mais poderosa desde a Enies Lobby, mas é certo que Lucci e o Kaku também evoluíram muito e a CP0 vai ser um problema. Se eles não fossem representar algum perigo, por que o Oda traria eles para Wano? O Lucci foi uma das vitórias mais difíceis do Luffy e após sua derrota em Enies Lobby, ele e seus companheiros da CP9 foram perseguidos pelo governo mundial e marinha, porque seriam julgados culpados pelo fracasso na missão de capturar e executar Robin. E lendo a história de capa desses personagens, intitulada O Relatório Independente da CP9, vemos que eles terminam com uma relação muito estranha com o governo mundial, prometendo voltar para acabar com Spandan, como vimos nos capítulos 524 e 525. Algum dia retornaremos. Nesses últimos 2 anos, apesar das advências, o Lucci voltou a trabalhar para o governo mundial num cargo acima do Spandan. Então os grandes superiores devem reconhecer a força e o potencial enorme do Lucci, que certamente evoluiu muito durante o time skip. Se o Luffy vencer o Kaido, ele provavelmente vai terminar extremamente arrebentado, numa circunstância que vai ser impossível para ele vencer uma batalha contra o Lucci na sequência. O Zoro poderia tomar conta dele?
provavelmente, mas o espadachim já vai sofrer o efeito colateral do medicamento e vai ficar quase morto depois da luta contra o King. E é capaz que o mesmo aconteça com o Sanji, apesar da sua regeneração absoluta e resistência indescritível. Yamato, que poderia lutar contra, também já tá toda arrebentada depois do confronto contra o seu pai. Então sobraria o Jinbe. Ele poderia sim dar conta do Luffy, mas, né, será que ele daria conta de todo mundo da CP0 que vem aí? Ele daria conta do doidão do chapéu de coco e os seus companheiros? É o seguinte, a chegada da CP0 apresenta um perigo enorme, independente do lado que saia vencedor. Mas aqui entre nós eu também tenho outra aposta para quem pode vencer o Rob Lucci. Curiosamente, o Usopp lá em Enies Lobby disse que ele mesmo iria chutar a bunda desse vilão. E como a gente sabe, as mentiras do Usopp se tornam realidade. Será que teremos um Lucci versus Usopp? Essa seria a mitada braba do Usopp no país de Wano? Eu acho, mano, que seria fantástico, mas é bem complicado, né? Por mais que as mentiras do Usopp se tornem realidade, eu imagino que o nível do Lucci esteja superior, por exemplo, ao do Ruiz Ru, visto que seu potencial era maior do que desse bocão aí de trombone do caramba. Então, fora Jinbe, Sanji, Zoro e Luffy, fica bem difícil vencer o Lucci. Mas, quem sabe, isso não pode acontecer. E essa ideia ressalta outro ponto muito legal. Agora faz muito mais sentido que alguns chapéus de palha como Brook e Usopp não tenham tido uma batalha de destaque. Ambos são os únicos chapéus de palha que não enfrentaram nenhum membro da Cypher Pool ao longo da história. Mesmo o Jinbe, que foi o último a entrar no bando, acabou de enfiar porrada em um ex-membro, o Ruiz Ru. E se por acaso você lembra do Usopp atacando lindamente o Spandan ou o Usopp auxiliando, ou eu deveria dizer prejudicando, o Zoro na luta contra o Kaku, você tá enganado, porque naquele momento havia uma máscara cobrindo seu rosto. Aquele Enies Lobby que fez todos os feitos que o Usopp gostaria de ter feito era o Sogeking. Então a ideia do Brook e do Usopp lutarem contra membros da CP0 me parece interessante e seria bem legal de ver, mas sabe o que seria de verdade bem legal de ver? Imagina só essa situação. Luffy venceu o Kaido, tá no auge de sua fodacidade. A CP0 chega metendo louco. Luffy olha pros otários como Vegeta olha pros vermes miseráveis, dá aquela encarada gostosa e declara que o Wano agora está sob a proteção da bandeira dos chapéus de palha. E assim como a Ilha dos Tritões, esse lendário país agora é seu território. E o que eu disse sobre sentimentos mistos é: a ideia do plot da Robin sendo sequestrada de novo não me agrada nada. Inclusive, não seria mais inteligente assassinar logo a Robin ao invés de querer capturar ela? Se é pra impedir que os poneglyphs sejam lidos, por que não acabar com a vida da arqueóloga logo, ao invés de capturar ela? Será que o governo mundial quer a Robin pra ler algo da língua antiga? Será que algo foi descoberto depois do incidente de Ohara e eles precisam ler alguma informação que eles nem sabiam que existiam, mas agora não possuem mais ninguém capaz de fazer isso? Faz sentido, porque pra mim não faz sentido eles quererem capturar ela se o objetivo é a executar no fim das contas. A mulher é uma das maiores ameaças para a existência do governo mundial. Talvez se sequestrassem o Momonosuke poderia ter... Enfim, conclusão. Duas coisas que a CP0 não vai realizar nesse arco: dominar o Wano e capturar a Robin. Um abraço. Só um adendo pequenino aqui antes de ir para a segunda parte. Eu vou fazer uma série de vídeos para comentar sobre as histórias de capa, porque essa da CP9 é super legal, tem coisas relevantes e a gente pode ver um lado muito curioso desses personagens. Então aguardem aí, porque eu sinto que eu tenho umas análises bem bacanas, tá, bem maneiras para fazer sobre essas histórias de capa. Parte 2, Momonosuke e Yamato. Nessa altura do capítulo, a gente tem um vislumbre de Yamato e Momonosuke enquanto faltam menos de 5 minutos até Onigashima cair na capital das flores. O Momo tá tentando criar grandes nuvens para sustentar Onigashima, mas ele ainda é muito inexperiente para isso. Sozinho, a gente percebe que o Momo tá muito assustado, porque mais uma vez
Uma baita responsabilidade tá caindo no ombro de uma criança, de um moleque de 8 anos de idade. E ele tá sustentando tudo isso, tá tendo a coragem pra ficar sozinho numa situação terrível como essa e acreditar que sim, vai conseguir conjurar as nuvens e além de sustentar todo esse peso em suas costas, vai sustentar também a ilha de Onigashima. Respeitem o Momo, seus momocidas. Yamato tá escalando o Wano pra salvar os cidadãos, assim como Fisher Tiger escalou a Red Line pra salvar os escravos, e como Luffy escalou a montanha de Drum pra salvar a Nami. E quando ela chega no topo, pimba, entra na sua forma animal, muito bela por sinal, e dá de cara com os piratas do coração. A gente esquece disso, mas o Jambart que tá ali é o membro mais forte do bando do Law junto com o Beppo, sem contar seu capitão. Então eu acredito, tá, que eles podem e vão auxiliar a Yamato na retirada dos explosivos, munições e armas que podem causar uma destruição muito maior caso explodam. Parte 3, o bagulho agora fica muito brabo. Shimotsuki Vinsmoke Sanji versus Brachiosauro Cibórgico. Essa palavra nem existe, mas deixa eu ser feliz que esse momento, meus queridos, é nosso. No palco principal, a porradaria tá lambendo. Nosso maior herói tá desviando de espadadas tipo o Neo desviando de balas em Matrix e tá se recusando a vestir o traje da Germa 66. Algo que me deixou meio assim, mano, tipo, ué, ele já não tava fazendo isso antes, por que agora tá com esse papo de não vestir a Raid Switch? Só porque o Queen tá, entre aspas, ali, mandando ele fazer isso, porque o Queen quer ver ele vestindo o traje? Entrou alguma questão aí de orgulho no meio disso tudo? O negócio pra mim, tá, é botar logo e enfiar a porrada na Calamidade, antes mesmo dela poder ver ele. Entendeu a piada? A Raid Switch deixa o Sanji invisível, então o Queen literalmente não veria ele. Que bosta. Mas talvez o Sanji esteja fazendo uma provação pra si mesmo de que pode ser tão poderoso quanto um comandante de Yonkou sem usar o traje. Ou realmente não quer usar o traje porque tá percebendo que cada vez que usa, mais estranho ele se sente. E como ele mesmo vai dizer no final do capítulo, ele tem medo de virar um monstro como seus irmãos. Eu acho que essa justificativa é bem razoável. O Sanji não quer vestir a Raid Switch porque ele tá com medo que o traje esteja afetando seu corpo e o deixando cada vez mais parecido com seus terríveis e monstruosos irmãos. Queen lança o Hyper Beam e Sanji pula se esquivando, preparando para dar um belo de um Grill Shot no meio do barrigão dessa besta que voa bem longe. Só para constar aqui, um Brachiosauro pesa em média 80 fucking toneladas e o Queen é bem corpulento, por assim dizer, então na forma híbrida ele deve pesar uns bons aí milhares de quilos. Essa informação contribui bastante pra gente entender o quão monstruoso foi esse Grill Shot, a ponto de fazer uma calamidade, né, um saco de bosta desse tamanho, sair voando. E também contribui pra gente entender o quão resistente o Sanji tá sendo pra aguentar umas porradas aí, umas boas porradas aí. Só pra acrescentar, né, apesar de não ser mostrado nesse capítulo, o Bienkut do Sanji é uma habilidade prévia a algum ataque, em que as chamas do Jaburujambo se concentram em apenas um ponto de sua perna, fazendo com que a intensidade do fogo seja muito mais poderosa e explosiva. É o famoso um baita de um porradão. Mas aí, mano, inesperadamente, o saco de bosta vira a criatura mais linda e lendária que já habitou no universo de One Piece. Queen revela sua transformação suprema e assim contemplamos o verdadeiro poder dos dinossauros. Mano, eu fiquei com a mesma cara do Izou, do Marco e do Chopper. A real é que essa luta foi sensacional, foi muito engraçada. Nem sei direito o que dizer aqui, porque é complicado você definir uma divindade, né? Quase impossível, é humanamente impossível. Então talvez o cérebro dos meros humanos como nós não consigo. Talvez o cérebro de meros humanos como nós não seja capaz de estabelecer tamanha grandeza. O bicho dividiu o corpo dele em uma cobra, em um minhocão. E sabe-se lá, mano, de quanta...
Um minhocão sabe-se lá de quantas toneladas, tá? E outra parte inferior ali, quadrúpede oca. Parecia que ele tava fazendo força pra cagar, só que o Bostalhão saiu pro lado errado, saiu pra frente. Enfim, não faz o menor... Oda, não faz o menor sentido. Nossa, simplesmente amei, perfeito, sensacional. O Oda tem sido magnífico nesse arco. A gente viu um baita de um Triceratops que vira um helicóptero e agora essa coisa horrenda que virou o Queen. Algo me diz que a vibe braba do King não vai permitir que ele tenha um modo engraçado assim, o que é uma pena. Enfim, o Sanji é esmagado por uma pressão imensurável de toneladas que faz seu corpo virar purê de batata. Uma receita que ele deve entender muito bem. Está morto Vinsmoke Sanji. Só que não. Por mais que nem aqueles com haki do armamento absurdo sejam capazes de resistir a esse golpe, Sanjaço sai praticamente ileso. Qual é, Lip? Tu vai meter mesmo que o maluco saiu ileso? Todo tortão, todo esquisito, lordose, cifose e escoliose. O triplete ali do Cifode, tu vai meter essa mesmo? Relaxa, mano, é só pra dar uma moral pro cara. Já tá fisicamente arregaçado e tu ainda quer arrebentar com o mental dele? Mano, é só pra dar uma relaxada, fica tranquilo. Como eu ia dizendo, Sanjaço sai praticamente ileso. A parte sensacional desse confronto é o Queen querendo falar dos seus Brachio Launchers e lançando eles 2 vezes contra sua própria metade Cobra Minhocão, fazendo com que o Sanji seja liberado. Dá até pra ver, ó, ele pequenininho aí voando aqui depois do segundo tiro. Olha só também o tamanho do diabo do Queen comparado ao Sanji. Enfim, eu ri dessa palhaçada, essa luta foi muito engraçada, como eu disse. Pimba! Transformação final do Sanjaço no modo Kazefio Thriller. Thriller tonight, and no one's gonna save you from the beast about to strike. Ninguém vai te salvar da fera que tá prestes a atacar. É muita doideira minha eu achar que foi uma referência à música Thriller do Michael Jackson, porque ela casa direitinho com o momento, porque o Queen, né, que é uma besta, vai atacar o Sanji, que tá com o corpo todo, mano, arregaçado, zumbizão ali, tortão, e ninguém vai ajudar ele. Enfim, viajei sim na maionese, mas o Sanji vai se ajudar porque ele é o intocável, o regenerativo e o indestrutível. Vinsmoke Sanji, o brabo, esse momento é dele. Ninguém vai tirar isso. Sentindo seu corpo estranho, ou melhor dizendo, a besta saindo da jaula, Sanji se regenera rapidamente e logo assimila ao poder de seus irmãos. O despertar do fator de linhagem está acontecendo. Queen volta para sua forma híbrida e prepara o golpe final. A gigantesca espada da calamidade que veio com uma pressão, gente, dinossauresca de toneladas na cara, pelo menos no último quadro do Sanji a gente vê ali, né, que a bochecha dele tá amassada, simplesmente quebra ao meio. A espada quebra ao meio. Um porradão desse na cara, na nuca ou nas costas era pra matar. Mas Sanjaço tá duraço, tá enrijecido, firme, inflexível, sólido, ereto como um grande e robusto pirata. O que define esse momento é a avalanche de emoções. Fiquei de cara, pulei da cadeira, corri até ali, voltei, fui pra lá de novo, dei uma volta. Mano, não queria, não entendi, queria, li de novo, acreditei. A razão e a emoção não dialogavam mais. Só existe a apreciação do Sanjaço, um humano gentil, ciborgue, Power Ranger, que voa, chuta fogo, faz balé ao cama, cozinha, espanca bandido, é bandido, rouba corações, usa terno, é fino, elegante, fumante, e é tudo isso aí e muito mais. Um verdadeiro Deus. E hoje é o dia da supremacia sanjástica. Como eu disse no início do vídeo, não é todo dia, então permitam a gente ser feliz, né? Não existe mais competição. Sanji é o personagem mais poderoso. Sanji é o personagem mais poderoso de One Piece. Eu tô emocionado, gente, tô emocionado. Esse capítulo foi engraçado demais, foi hype demais, um mix de emoção. É CP9 chegando, CP0 chegando, é Rob Lute aparecendo, é a iminência de um perigo maior ainda do que já tá sendo apresentado ali na porradaria no meio da guerra. Mano,
Que capítulo sensacional, que capítulo sensacional. E esse fechamento, mas ainda tem muita coisa pra falar. Quando a gente fala de nível de força do Sanji, a gente sempre tem o comparativo com o Zoro, por um motivo óbvio, né? O Oda estabeleceu uma rivalidade entre os dois desde o início da série, e o fandom comprou essa ideia, com algumas vezes as pessoas levando a sério demais. Desde o time skip, o Sanji tem caminhado atrás de Zoro de uma forma visível, com o cozinheiro tendo dificuldades em algumas batalhas, enquanto o Zoro só solava todo mundo sem tomar nenhum dano. O Sanji precisava de um power-up para se estabelecer de novo dentro do conceito ali, né, de trio monstro, porque desde a entrada do Jinbe, essa classificação da força do Sanji foi entrando ali, né, num campo muito nebuloso. O Sanji precisava de um power-up e ele veio. E veio com um aviso muito prévio, de forma alguma dá pra falar que foi jogado do nada ou muito repentino. A primeira vez que a gente tem a menção do fator de linhagem é no capítulo 698. 330 capítulos depois da primeira menção a esse elemento, Sanji desperta seus poderes. São mais capítulos do que a história inteira de Boku no Hero até então. Tem ideia do quanto é isso? Além do mais, tivemos um arco inteiro dedicado ao Sanji e ao desenvolvimento de sua relação com sua família e seus genes. E a bendita espiral que está presente nas Akuma no Mi e que certamente está relacionada à mudança no fator de linhagem, sempre teve presente na sobrancelha do Sanjaço, além do maluco conjurar fogo do nada, há mais de 600 capítulos. Então sim, tá? Foi um power-up pra nivelar o Sanji novamente nos patamares mais elevados dos chapéus de palha, mas não foi só pra isso e muito menos jogado do nada, porque tem todo um background pra construção desse despertar. Mas esse despertar do fator de linhagem não destrói o desenvolvimento do Sanji e anula completamente o sacrifício de sua mãe por ele? De forma alguma. O sacrifício da Sora fez muito sentido porque o propósito ali era fazer com que seus filhos continuassem com a capacidade de sentir suas emoções, para manter neles o que faz de um ser humano, um humano. E o Sanji manteve suas emoções. O sacrifício de sua mãe foi o que permitiu que o Sanji tivesse essa personalidade gentil, que tivesse sentimentos e pudesse criar através deles laços de amizades tão poderosos como o que cria hoje. O propósito da Sora foi um grande sucesso. O foco desse sacrifício nunca foi o poder do Sanji, mas sim sua personalidade e sentimentos. Se ele não perder suas emoções, esses power-ups absurdos não invalidam em absolutamente nada o personagem. O Sanji aceitar o Red Switch já foi um passo legal para o desenvolvimento dele, mostrando que ele não precisa ficar guardando rancor ou querer negar algo que veio de sua família, porque ele é o que ele é. É realmente um caso muito parecido com as chamas do Todoroki em Boku no Hero. E o despertar do seu fator de linhagem nada mais é do que outra parte de quem ele de fato é. Algo que veio como herança de sua família, mas que é seu e faz parte do seu ser. No fim das contas, assim como o propósito da Sora, o Sanji foi e é um grande sucesso. Provavelmente muito maior do que sua mãe ou o Judge pudessem esperar, e é aqui que mora o verdadeiro pulo do gato. Os genes modificados do Sanji vão funcionar de uma maneira oposta à dos seus irmãos. Enquanto a emoção faz deles mais fracos, as emoções do Sanji fazem ele muito mais forte e são o principal combustível para as suas evoluções. As chamas que o Sanji produz têm uma relação direta com as emoções que ele tá sentindo. A primeira vez que ele pega fogo no corpo inteiro é em Thriller Bark, quando ele tá furioso que o Absalom, que tem a fruta da invisibilidade, né, que era um de seus sonhos, sequestrou a Nami e vai casar com ela. É dito que essas chamas queimam com a paixão, que é uma das mais poderosas emoções, e inclusive um de seus ataques mais fortes, o Hell Memoir, cria uma quantidade gigantesca de fogo devido à raiva das memórias que ele acumulou nos últimos 2 anos. E olha só que irônico, né? O grande desejo do seu pai, que o considerava o maior dos fracassos, era criar os soldados mais poderosos com a anulação de suas emoções. Mas devido às suas emoções, algo que o Judge julgou ser negativo e uma falha, Sanji vai superar e já superou
todos os seus irmãos, não por ter uma habilidade sobre-humana assim como eles, mas sim porque suas emoções o tornam mais forte e mais humano, e também porque o permitem decidir usar seus poderes para proteger quem ele ama. É aquilo. Uma das temáticas mais presentes no arco de Whole Cake era como você não pode fugir do seu laço familiar, mas como isso de forma alguma define quem você realmente é. Independente das habilidades que o Sanji possa libertar, ele continua sendo a mesma pessoa gentil de sempre. E sua verdadeira família continua sendo o pessoal de Baratie e os chapéus de palha. Sanji assumiu os poderes e a genética da Germa e usar isso da sua própria maneira para proteger ao invés de desprezar e oprimir seria muito maneiro e casa perfeitamente com a personalidade do personagem. E ainda falando dos poderes do Sanji, essa resistência aí não é um pouco além da conta, não? Mesmo comparado aos seus irmãos, mano, ele tá muito resistente. O fato dele tá sem a Raid Switch e aguentar um porradão na nuca ali, na cabeça, na cara de uma calamidade é simplesmente insano. E a nota do editor ali no fechamento do capítulo é: o despertar de novos poderes. Eu já comecei a, maquinar aqui na minha cabeça, será que poderia ser algo além do despertar dos genes? Porque quando eu li, já comecei a fazer o paralelo ali com o Zorão, e se o Zoro tá usando o Haki do Rei pra revestir suas espadas e aumentar seus ataques, por que o Sanji não poderia usar o Haki do Rei pra revestir seu corpo e aumentar a sua defesa? Provavelmente porque o Sanji não tem Haki do Rei. Mano, qual a audácia do maluco? O sonho dos homens nunca tem fim. Deixa os meninos brincar, cara, deixa os meninos brincar. E pra fechar esse capítulo sensacional, uma ressalva importante. Se o Sanji não tivesse com essa questão da genética alterada, da regeneração absurda e da durabilidade extraordinária, ele não estaria literalmente morto agora? E agora tu vai meter essa depois de tudo que tu disse. Eu vou meter essa porque meu trabalho aqui é ser fiel aos fatos. E um fato, inclusive, é esse. Agora com uma força sobre-humana, com uma resistência absurda, a capacidade de regeneração, uma velocidade inimaginável, habilidade de voar, poder de ficar invisível, haki de observação brabíssimo e chutes flamejantes George Foreman Grill, o Sanji tá se tornando um dos personagens fisicamente mais fortes de todo One Piece. Galera, capítulo sensacional, muito bom ver o Sanji, cara, brilhando dessa forma, tá? Tendo ali um destaque porque realmente faltou durante muitos anos. Enquanto antes do time skip a gente via, cara, vários momentos de Sanji brilhando, Zoro brilhando e Luffy brilhando, cara, uma porrada desses. Depois do time skip, o brilho do Sanji começou a ser ofuscado ali. Tem seus momentos, tem seus lampejos, mas talvez, né, a gente sentisse falta disso. De ver o Sanji nesse nível, assim, de tomar um porradão de uma calamidade, um comandante de Yonkou e BT assim, mano, qual é desse bagulho? Doeu, sabe? E aí já dá aquela hypada, já dá aquela sensação gostosa. Capítulo sensacional, espero que você tenha gostado muito desse review, que eu tenho certeza que ficou longuíssimo. E é aquilo, deixa o like, se inscreve no canal e a gente se vê sem sombra de dúvidas num próximo vídeo. É isso, galera, valeu!